Bem-vindas! Sabe aquelas regras que a gente nem percebe, mas que mantém tudo funcionando com segurança? Hoje a gente vai mergulhar em algumas bem específicas, as que garantem a segurança lá no topo de uma das maiores cidades do mundo. Sim, estamos falando dos L-pontos em arranha-céus, um cenário onde a margem para erro simplesmente não existe. É um nível de precisão e segurança que, olha, é extraordinário. Então, para a gente entrar de cabeça no assunto, uma pergunta bem direta. O que acontece se um helicóptero pega fogo lá em cima no topo de um prédio? Parece até cena de filme de ação, né? Mas é um risco super real que engenheiros e bombeiros levam muito, muito a sério. E a resposta para isso, claro, não pode ser um improviso. Ela está toda escrita num manual de regras extremamente detalhado. E esse manual tem nome e sobrenome, viu? É a Instrução Técnica número 31 de 2025, ou, para simplificar, IT 31/2025. Ela foi criada pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo. E é exatamente esse documento que a gente vai abrir e entender, tintim por tintim, para sacar como a cidade se prepara para o pior cenário possível, a centenas de metros do chão. Olha só, o ponto-chave aqui é o seguinte. Desde o dia 20 de março de 2025, essa nova instrução técnica passou a valer. E o que ela faz? Ela basicamente unifica e padroniza tudo que é regra de segurança contra incêndio para qualquer ponto no estado. Ou seja, não é só mais uma regra, é um padrão mínimo para todo mundo, sem exceção. Acabou aquela história de cada um faz de um jeito. Mas antes de pensar naquelas emergências gigantescas, a norma é muito inteligente. Ela foca primeiro na prevenção. Sabe, naquelas regrinhas básicas do dia a dia que são, na verdade, a nossa primeira linha de defesa para evitar que o pior aconteça? Vamos dar uma olhada nelas. E o interessante aqui é que são coisas que parecem simples, mas são super eficazes. Por exemplo, ter avisos de segurança bem claros para todo mundo. Um destaque especial para um perigo enorme, o rotor de cauda do helicóptero. Outra coisa, a regra de proibido fumar num raio de 15 metros. Parece óbvio, né? Mas são essas medidas básicas, junto com a sinalização correta em todos os acessos, que evitam o erro humano e, no fim das contas, salvam vidas. Tá, mas e se a luz acabar? Um blackout geral no prédio, como fica? A norma pensa nisso também. Ela exige que toda a iluminação de emergência do heliponto tenha uma fonte de energia própria e essa bateria, vamos dizer assim, tem que aguentar no mínimo 2 horas, 120 minutos. Para quê? Para garantir que, mesmo com tudo no escuro, o piloto e a equipe em terra consigam enxergar o que estão fazendo e operar com total segurança. Ok, agora a coisa começa a ficar um pouco mais complexa, porque a norma faz uma distinção que é absolutamente fundamental. Pensa comigo, um heliponto no nível do chão é uma coisa, um heliponto no topo de um arranha-céu é outra, completamente diferente. O risco muda, e muito, e é claro que as regras precisam acompanhar essa mudança. Vamos ver como? E essa comparação ilustra perfeitamente a lógica por trás da gestão de risco. Olha só a diferença. Num heliponto no chão, pode ter armazenamento de combustível? Pode, desde que fique a pelo menos 30 metros de distância e tenha gente treinada na hora de reabastecer. Agora, e num heliponto elevado, no topo de um prédio? Aí é estritamente proibido. Não pode ter combustível lá em cima. A estrutura de pouso tem que ser feita de material que não pega fogo e o sistema de drenagem precisa ser totalmente especializado. O motivo é simples. Um vazamento de combustível lá no alto é um desastre esperando para acontecer. E já que falamos em drenagem, a norma traz um equipamento essencial para os helipontos em prédios, o tal do separador sifonado. O nome é técnico, mas a ideia é genial. Pensa nele como uma armadilha super inteligente no sistema de escoamento. Se por acaso vazar combustível, esse sistema isola e captura o líquido inflamável. Ele impede que o combustível se misture com a água da chuva e, principalmente, que entre na rede de drenagem do prédio. É uma barreira de segurança crucial. Tudo bem, a gente falou de prevenção, mas e se o pior acontecer? Se a prevenção falhar e o incêndio começar de fato? O que a norma exige para combater o fogo e fazer o resgate? Bom, agora a gente entra no plano de resposta à emergência. Essa tabela aqui resume bem a história. A quantidade de equipamento de combate a incêndio não é aleatória. Ela escala de acordo com o risco. Repara só. Um heliponto no chão, para um helicóptero leve, precisa de 2 extintores de espuma. Agora, olha o extremo oposto. Um heliponto no topo de um prédio para um helicóptero pesado. A exigência sobe para 1 extintor de pó e 5 de espuma. A lógica é cristalina. Quanto maior o risco, mais pesado tem que ser o arsenal para combater um possível incêndio. E quando a gente fala de um heliponto lá em cima, a resposta à emergência se apoia em 4 pilares. E não é só ter os extintores, não. Primeiro, garantir o acesso dos bombeiros.
Segundo, conter o fogo com portas corta-fogo, que seguram a fumaça e as chamas. Terceiro, claro, assegurar uma evacuação segura para todo mundo. E o quarto pilar que amarra tudo isso: gente treinada no local, que saiba o que fazer e como usar todo esse equipamento nos primeiros segundos. E não para por aí. Além dos extintores, a norma exige um kit de resgate completo. Isso inclui pelo menos 2 conjuntos de EPI, o equipamento de proteção individual de bombeiro, ferramentas de arrombamento, serra para cortar metal, uma escada. A ideia é estar preparado para tudo, não só para apagar o fogo, mas também para, no pior dos casos, ter que resgatar alguém de dentro da aeronave. Certo, já vimos a segurança dentro do heliponto. Mas a proteção não pode ser uma ilha, né? Ela não acaba ali na área de pouso. Ela precisa estar integrada, conectada com toda a rede de segurança da cidade. E uma das recomendações da norma parece até simples, mas é vital: ter uma linha de comunicação direta e confiável entre o heliponto e o corpo de bombeiros. Pode ser um telefone especial, um rádio, o importante é eliminar qualquer demora, porque numa emergência lá no alto, cada segundo perdido na comunicação é um segundo crítico. E essa aqui é talvez uma das recomendações mais inteligentes da norma. Ela sugere que os operadores dos helipontos convidem os bombeiros da região para fazer visitas de familiarização. Para que isso? Simples, para que os bombeiros conheçam o lugar antes de uma emergência. Assim, se um dia o alarme tocar, eles já sabem como chegar, qual o melhor acesso, onde estão os equipamentos. Essa familiaridade economiza um tempo precioso, e numa emergência, tempo é vida. Então, no final das contas, tudo se resume a isso. A filosofia por trás da ITIO 31 é um ciclo completo de segurança, construído sobre 3 princípios-chave. Primeiro, prevenção, com regras do dia a dia. Segundo, preparação, com os equipamentos certos e gente treinada. E terceiro, um plano de resposta rápida, para garantir que, se algo der errado, a ação seja imediata e eficaz. E para fechar, fica uma reflexão. Essa norma é a resposta de hoje para os desafios dos arranha-céus. Mas as cidades não param de crescer para cima, e já se fala em novas tecnologias, como drones de passageiros. A pergunta que fica é: como essas regras de segurança vão ter que evoluir junto com as cidades para garantir que o céu de amanhã continue sendo um lugar seguro?